Hoje o assunto é fralda ecológica. Vamos gravar o vídeo, eu e a Aurora. Ela está aqui do meu ladinho, vai participar então de tudo com a mamãe. Vamos falar um pouquinho sobre essa experiência, como que está sendo para nós, o que nós estamos achando e as diferenças das fraldas que nós temos. As fraldas ecológicas eu adquiri ainda durante a gestação, comprei de um site do exterior. A marca das fraldas que eu utilizo é Sim Family e eu comecei a utilizar elas fazem 2 semanas. Quando a Aurora fez 3 meses, ali eu quis experimentar. Eu tenho 2 tipos de fralda. Eu tenho esta aqui, que ela tem uma costura dupla, então ela é mais semelhante à fralda descartável convencional. E eu tenho esta aqui, que tem só costura simples. Inicialmente eu pensei que a da costura dupla iria servir melhor para mim. Ia segurar mais o xixi, ia ser mais semelhante à fralda descartável e por isso mais eficiente. Como a Aurora ainda é muito pequenininha, ela tem só 3 meses, essa aqui com a costura dupla, ela fica muito volumosa. Então o que acontece? Quando eu coloco ela e ela dorme, eu coloco ela deitadinha de lado, as perninhas ficam muito distantes. Então eu senti que não é tão confortável nesse momento para ela. Ao contrário dessa aqui. Esta aqui não, essa aqui ela fica bem confortável, ela se ajusta ao corpinho dela. Então essa aqui ela é mais tranquila de ser utilizada. A fralda ecológica, ela... Só um pouquinho, corta. A fralda ecológica, ela tem aqui uma entrada onde é colocado normalmente o absorvente, que eu chamo, que é essa parte aqui. Ele tem 5 camadas de bambu, esse que eu utilizo. Então, normalmente, ele é indicado que seja colocado aqui dentro. Mas eu não acho tão prático. Então, como que eu utilizo? Eu coloco ele aqui por cima mesmo, por cima da fralda. Vou colocar aqui para vocês verem a montagem. Coloco por cima da fralda e coloco essa outra parte, que é como se fosse um tecidinho, um papel, ele é biodegradável. E quando ela faz cocô, isso aqui eu coloco diretamente no vaso, descarto ele. Então ele tem muito menos dano para a natureza do que uma fralda convencional. Então eu coloco ele aqui, ele vem em rolo de 1000. Então eu compro o rolo e vou destacando, já vem picotado, então facilita bastante. Coloco aqui na fraldinha e depois é só colocar na Aurora. Então normalmente eu deixo elas montadinhas. Os cuidados que eu tomo é de deixar essa parte de bambu e esse outro papelzinho bem aqui em cima, na linha da fralda, na parte de trás. Não importando se na parte da frente vai ficar faltando um pouquinho, porque a parte de trás é normalmente onde mais escapa. E cuido esse tecidinho, esse papel branco, para colocar bem nas laterais da fralda. Quando ela faz cocô, daí não suja a parte branca. No início eu colocava mais assim, tentando segurar mais, proteger mais o bambu, mas agora não, agora eu coloco mais abertinho, que daí não suja tanto a parte branca. Então isso foi no dia a dia que eu percebi que assim seria melhor. Então essa é a montagem. Além da montagem, o que tem de diferencial também? Aqui na frente tem diversos botõezinhos. Deixa eu pegar uma de outra cor que vai facilitar a visualização. Tem diversos botõezinhos brancos, como vocês podem verificar. Esses botõezinhos servem para ajustar o tamanho da fralda. Então eu posso ajustar, por exemplo, aqui, esses 3 botões aqui. Eu ajusto se eu quero a P, a M ou a G. Então no momento a Aurora utiliza dessa forma. Eu pego os botõezinhos e coloco assim. Então são 3 botõezinhos que precisam ser grudados. Ela fica mais encolhidinha e fica mais certinho nela. Então ajusta aqui as laterais e quando eu coloco nela eu ajusto essa parte frontal. Então daí eu coloco aqui como eu quero. Essa fraldinha aqui, que ela tem 3 botõezinhos para ajustar, ela, quando eu coloco na Aurora, ela dobra um pouquinho mais. Mas isso não interfere, não muda em nada, bem tranquilo. Eu acabo utilizando dessa forma.
E essa outra fralda aqui, já não, ela é mais retinha, como vocês podem ver que é de costura dupla. Então ela é mais retinha, ela não acontece isso de dobrar. Mas isso não interfere no dia a dia. O que eu percebo? Como elas são mais volumosas, então agora no verão é tranquilo de utilizar, porque normalmente a criança utiliza um bodyzinho, utiliza uma camisetinha, mas quando vai utilizar uma calça, a calça ela fica bem volumosa, fica grande, acaba esticando um pouquinho. Então o que tem de alternativa quando é necessário utilizar um body e o body de repente não tá fechando porque a fralda é volumosa? Tem os extensores de body, então tem esses aqui com 2 botõezinhos e tem também o de 3 botões, que eu tenho um aqui. Então isso é uma alternativa bem interessante e auxilia no dia a dia nessa questão do body que pode ficar um pouco mais esticadinho. Outra questão em relação ao volume, às vezes acontece de, como eu comentei antes, o bebê ficar de ladinho e dá a impressão de que as perninhas ficam muito afastadas. Mas eu conversei com a pediatra em relação ao desenvolvimento físico e ela disse que não tem nenhum comprometimento, não fica tão afastado assim, é uma impressão que eu tinha por causa da fralda de costura dupla. Então eu vou deixar ela para mais tarde, quando a Aurora tiver maior, com as perninhas mais firmes, que daí dá para utilizar mais facilmente. Quero mostrar para vocês as diferentes estampas, elas são lindas, nós temos 14 kits, porque normalmente o bebê utiliza 7, 8 fraldas por dia, então assim dá para lavar, dá para colocar secar, não tem nenhum problema, não vai faltar. E elas podem ser utilizadas tranquilamente sozinhas ou combinando com as roupinhas do bebê, porque os desenhos são lindos. Realmente isso é um ponto bem positivo. Falando então um pouquinho a respeito da lavagem dessas fraldas, como que funciona? Realmente é prático? A minha experiência é que sim, eu achei super fácil. No momento que eu tiro a fralda, por exemplo essa aqui, ela está montadinha, né? Eu tiro ela da nenê, essa parte branca que é biodegradável. Se tem o cocô, eu coloco dentro do vaso, puxo a descarga. Se é só xixi, eu coloco no lixo. Então, tiro essa partezinha. Essa fralda aqui, tanto o bambu quanto a fralda, eu enrolo em 2 partes. A fralda mesmo tem botões para prender ela aqui internamente, ó. Então, eu fecho aqui e prendo ela. Ela fica um rolinho bem pequenininho. Vou colocando no balde, no final do dia coloco tudo dentro da máquina. Então não gasto mais água com isso, coloco com outras roupinhas, com toalha de banho, bem tranquilo. Quando ela faz o cocô, que porventura vai pro bambu, eu tiro a parte mais grossa, coloco num balde com água e com o detergente, o sabão líquido das roupas dela. Então, bem tranquilo, assim, a questão da lavagem, gostei bastante. Pra mim foi bem bom, assim, não deu mais trabalho, nem nada nesse sentido. Tô me adaptando super bem com as fraldas, então tá sendo uma experiência bem bacana. E sobre a questão do vazar cocô, nem uma vez vazou ainda. Eu utilizo só esse bambu, tem pessoas que utilizam 2, às vezes utilizam aquele com 3 camadas de bambu. Eu não, utilizo somente um bambu, esse de 5 camadas que eu mostrei. E não vaza xixi, absorve super bem. A única questão é que eu já tinha visto em outros vídeos que algumas pessoas disseram que conseguem reutilizar essa fralda. Eu não consigo. Então, ela acaba ficando úmida e eu sempre tenho que colocar para lavar ambas. Então, por isso também que ter essas 14 fraldas auxiliaram bastante, sendo que eu tenho 7 de cada. Então, na real mesmo, o que eu gosto de utilizar nesse momento são 7. Então, tá sendo super fácil. E a questão do cocô não teve nenhuma vez que tenha vazado. Teve uma vez, vou mostrar a imagem aí pra vocês, que ele ficou um pouquinho na costura, que foi a vez que ela mais fez cocô, assim, que veio muito mesmo. Então ficou um pouquinho na costura, lavou, mas não vazou. Lavei, ficou tudo certo, novo, saiu, tudo ok, bem tranquilo. Então tá sendo uma experiência bem bacana aqui pra nós.
uma experiência legal, diferente. As fraldas são bem interessantes na questão ecológica mesmo. E ao final do vídeo aqui vou mostrar pra vocês. Já troquei a Aurora em determinado momento e agora ela tá fazendo nana. Sim, já tá com outra fraldinha aqui. Tudo certinho. Ali coloquei a babá no cantinho, como vocês podem ver, a minha companheira. Porque agora, se eu preciso fazer alguma outra coisa, ela tá aqui bem tranquila. Então é isso, pessoal. Se inscrevam aqui no canal, deem um joinha, deem um like, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo para vocês, trazer mais assuntos, comentem os assuntos que vocês gostariam de saber, que em função da nossa experiência a gente vai contando um pouquinho mais para vocês como que tá sendo cada momento. Muito obrigada, fiquem com Deus, uma boa semana para vocês.